Olá, meus irmãos, bom dia. O meu nome é Fábio, eu sou evangelista da Congregação Presbiteriana de São Gabriel. Estou aqui novamente participando desse projeto Caminhando pelos Salmos e quero compartilhar com os irmãos o Salmo 124, versículos 1 e 2 e versículo 8, que nos dizem assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. E versículo 8: O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Este salmo ele foi escrito pelo rei Davi. Ele é um salmo que é um hino de louvor e de exaltação a Deus, que exalta a Deus pelos seus livramentos, pela libertação que Deus efetuou, que Deus concedeu ao seu povo em momentos de grande perigo. Este salmo também ele é uma expressão de ações de graças da comunidade de Israel como um todo. A situação durante o reinado de Davi que inspirou ele a escrever esse salmo, ela é desconhecida. Mas nesse salmo, do versículo 1 ao 5, Davi ele reconhece em primeiro lugar que se Deus não estivesse ao lado do seu povo, se não os tivesse guardado, eles estariam em grande perigo, eles estariam perdidos. Depois do versículo 6 ao 7, Davi bendiz a Deus, porque Deus em momentos de perigo sempre vem para salvar o seu povo. E finalmente no versículo 8 ele termina o salmo declarando a sua confiança em Deus e conclamando o povo a depositar a sua confiança no Senhor. Davi ele apela já no início para que o povo reconheça que se não fosse os livramentos do Senhor, eles estariam perdidos. Era como se Davi estivesse dizendo: nós só estamos vivos pela misericórdia de Deus. Então Davi ele usa algumas figuras, algumas ilustrações para descrever a gravidade dos perigos que Deus os havia livrado. Davi fala de seus inimigos primeiro como feras famintas. No versículo 6 ele chega a dizer que o Senhor os livrou dos dentes afiados dos seus inimigos. A ideia aqui é que esses homens eram como feras, eram como animais predadores, mas Deus derrotou a todos. Davi também ele usa uma ilustração das torrentes de águas impetuosas, e isso aí se relaciona àquelas torrentes de águas que eram características daquela região. Muitas vezes um ribeiro seco ele era inundado de maneira repentina com água, trazendo grande destruição ao seu redor. E Israel também aqui é comparado no versículo 7 a uma ave que escapa de uma armadilha de laço, que ela jamais poderia escapar por si mesma, mas Deus aqui é quem concede o livramento para Israel, para ser liberto desse laço do inimigo. Com isso tudo, Davi ele proclama a todos que a morte do povo e a destruição de Israel, elas seriam certas se o Senhor não tivesse impedido o inimigo. Todos esses males sobreviriam ao povo se Deus não estivesse com ele, se Deus não estivesse ao lado dele. Em tudo isso, em meio aos livramentos, em meio à salvação da vida, no desmonte de armadilhas, Davi convoca o povo a bendizer o Senhor. O rei Davi, ele encerra esse salmo com uma declaração de confiança. Ele apresenta a Deus como quem os preservou do ataque inimigo e ainda os preserva do inimigo, porque o texto diz: a nossa proteção está no nome do Senhor, não é estava, a nossa proteção está no nome do Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor. Essa expressão aponta para a glória de Deus e para a sua fama por tudo aquilo que ele faz. Davi descreve o Senhor como o Criador dos céus e da terra. Ser o Criador do universo é o maior testemunho bíblico do poder e da majestade do Senhor. Algumas aplicações que nós podemos usar aqui para nossas vidas. A primeira delas, meus irmãos, a conclusão que nós podemos chegar quando olhamos para trás e para os livramentos dos perigos que Deus nos deu é a seguinte: se o Senhor não estivesse do nosso lado, o que seria de nós? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós estaríamos perdidos. Quantas vezes Deus nos livrou
de quantos perigos Deus nos livrou, de quantas armadilhas, de quantos laços eu e você fomos libertos. Lembremos que o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso socorro não está no dinheiro, o nosso socorro não está na força do nosso próprio braço, o nosso socorro não está nos homens, embora Deus possa usar pessoas para nos ajudar. Não podemos nos esquecer que por trás de toda providência, de todo socorro, de todo livramento, está o nome do Senhor. O nosso socorro está no Criador dos céus e da terra. Ele pode fazer toda e qualquer coisa, porque Ele é o Criador de tudo. Por isso nós podemos orar, nós podemos clamar a Ele por socorro. É por isso que Ele pode resolver todos os casos impossíveis. Por quê? Porque Ele é o Criador do céu e da terra. Ele tem todo o poder. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se Ele não tivesse nos escolhido, se Ele não tivesse enviado o Seu Filho para morrer na cruz por nós, nós estaríamos condenados para sempre. Meus irmãos, Deus está do nosso lado por causa de Jesus Cristo e de sua obra redentora. Sendo assim, sejamos gratos a Deus, que é capaz de nos proteger, que é capaz de nos guardar. Lembre que o Senhor está sempre ao nosso lado. Confie nele, pois Ele jamais nos deixará. Amém. Que Deus assim nos abençoe.